Mãe do céu, o diretor vai me matar, mãe. Empresta o celular pra mim. O diretor... Mãe do céu. Ah, não vou trabalhar porque minha internet... Ó. Acho que deu. Pessoal, estão me ouvindo? Olá! Gente do céu, é só na minha casa ou a internet na casa de vocês também está horrível? Quase achei que não ia dar certo. Oi, Rafael. Ricardo, tudo bem? Fábio. Olá. Cadê a galera? Vamos entrando, pessoal. Cadê a galera? Patrícia, internet tá nervosa, tá mesmo. Aê, Micaele, Kleber, tudo bem? Alexia, boa noite. Pessoal, abram o material que eu enviei no WhatsApp para vocês, tá bom? Ricardo, meu vídeo tá dando umas travadas? Eu vou falar bem devagar, tá bom? E se travar, aí vocês me avisam que eu repito, certo? Eita! Ah, não!
Filme não, Rafael. Abra o material, então, por favor. Podemos começar? Me deem um ok aqui. Não! Vamos começar então, pessoal. Vamos lá. Se travar, vocês me avisem nos comentários e fala para eu voltar e aí eu volto a explicação, tá bom? Abram o material. Ah, essa é a aula de cálculo 2, para ninguém se confundir na live. Cálculo 2, gente. Bora! Vai lá no slide 2. Vai lá. Primitivas. Acompanha comigo o que está escrito no slide. Devemos sempre acompanhar uma integral indefinida com uma constante c. Vamos lembrar lá das primeiras aulas de integral. Quando a gente calcula a integral indefinida de uma função, sempre a gente tem que colocar uma constante no resultado. Por que essa constante é importante? Porque lembrem-se que a derivada e a integral são operações inversas. Toda vez que você deriva o resultado de uma integração, você tem que voltar na função original. Por isso que a gente tem que colocar uma constante no resultado de uma integral, porque toda derivada, a derivada de toda constante é zero. Então, olha o que está escrito no slide. A integral de f de x dx é igual a f de x mais c, tal que a derivada desse f de x, o fzão de x, é igual ao f de x. Ou seja, toda vez que eu derivo o resultado de uma integração, eu tenho que voltar na minha função original, tá certo? Bora lá. Próximo slide. Rafael, o slide tá no grupo, eu mandei no WhatsApp, tá bom? Pega lá para acompanhar. Eu queria avisar vocês que eu ia usar um programa que aparece o slide na live e aparece a minha imagem bem pequenininha no cantinho. Só que tá travando muito o programa. A internet, não sei se é só daqui da minha casa, mas tá muito ruim. Eu acho que tem muita gente usando a internet nesse horário. E aí eu fiz um teste ontem com o programa e tava péssimo, tava travando demais, por isso que eu optei por fazer só com a minha imagem e vocês acompanharem os slides, tá bom? Então olha no slide 3. Primitivas. Aí eu tenho uma função x cubo sobre 3, x cubo sobre 3 mais 4 e 1 sobre 3 que multiplica x cubo mais 3. O que as funções elas têm em comum? Todas essas funções, quando eu derivo, eu caio na função x², tá certo? Então, eu posso dizer que todas essas funções são primitivas da função x². Primitiva é alguma coisa que vem antes, alguma coisa que é antiga, né? Então, quer dizer que essas funções, quando eu derivo, eu caio em x². Como elas vêm antes da derivada, eu chamo de primitivas. Beleza? Então, todas essas três funções são primitivas da função x². O que eu quero que vocês relembrem, porque a gente já aprendeu isso,
é que derivada de constante é sempre zero. Então, na verdade, qualquer função do tipo x³ sobre 3 mais alguma constante, toda vez que eu derivar essa função, eu vou cair no x². Não importa a constante, qualquer constante que seja, tá certo? É isso que eu quero que vocês percebam. Próximo slide, slide 4. Dá uma olhadinha nessa figura, né? A gente diz que quando a gente faz uma integral indefinida, não surge uma função, o resultado não é uma função, é uma família de funções, é uma família de primitivas. Esse gráfico, ele exemplifica isso. Tem uma certa função nesse gráfico e uma certa função ali passando bem no ponto 00, e percebam que essa função está se deslocando no eixo y, tanto para cima como para baixo. Se vocês lembrarem das aulas de cálculo 1, quando a gente aprendeu função, vocês vão lembrar que existe um termo na função que se chama termo independente, que é o termo que não está acompanhado ao x, é o termo sozinho. E esse termo, toda vez que você pega o zero, x igual a zero, e esse valor igual a y, você tem o ponto exato onde a função corta o eixo y. É por isso que a gente chama de termo independente. Ele não está atrelado ao x, ele não depende do x. Você sabe qual é o valor desse ponto, independente do x, tá certo? Então, esse deslocamento para cima e para baixo, ele indica que os termos independentes são diferentes, certo? Por isso que toda vez que a gente faz uma integral, a gente tem que colocar uma constante. Porque toda vez que você derivar essa constante, você vai cair na função original. Não pode esquecer disso. Eu tô olhando para cá porque o meu computador tá para cá e daí eu tô olhando o slide, tá bom? Próximo. E aí eu me confundo, eu sempre vou mudar o slide aqui no notebook. Próximo slide, slide 5. Acompanha comigo. Quando tá travando, Fernanda? Para mim não caiu. Quando realizamos uma integral definida, obtemos um número, um valor específico em relação ao x. Alguns exercícios da lista, eu acho que da primeira lista ou da segunda lista, tinha os intervalos de integração. Quando tem os intervalos de integração, a gente diz que é uma integral definida, porque a gente tem valores para aplicar nessa integral. E toda vez que a gente tem uma integral definida, resulta um valor, não resulta uma função. Sempre tem um valor. Já quando eu faço a integral indefinida, sempre vai surgir uma função. Então, ó, no caso da integral indefinida, obtemos sempre a família de primitivas. Portanto, obtemos funções. Perfeito? Agora, uma aplicação desse conceito. Não caiu. Não caiu, gente. Beleza. Vamos voltar. Uma aplicação no slide 6. Já falei sobre essa aplicação em algumas outras aulas, que é a aplicação no conceito de física, né? A velocidade instantânea de um corpo é dada pela variação da posição com relação ao tempo. E a aceleração instantânea é a variação da velocidade em relação ao tempo. Em cálculo 1, nós trabalhamos com a questão de velocidade e aceleração. Lembrem que tinha uma função, e aí quando eu queria a velocidade dessa função que descrevia uma posição, eu derivava uma vez. Quando eu queria a aceleração, eu derivava duas vezes, tá certo? Aqui vai ser o processo contrário.
Se eu te der uma equação, uma função que descreva a aceleração e você quer encontrar a velocidade, você integra a aceleração e você volta na velocidade. Se eu te der a função da velocidade e você quer encontrar a função da posição, você integra a velocidade e você vai na função, tá certo? Original. Também, se eu te der só a aceleração e você quer, trocando em miúdos, né? Se eu te der só a aceleração e você quer voltar na função de posição, é só integrar 2 vezes, tá bom? É isso que a gente vai fazer. O que a gente fez em derivada, em cálculo 1, a gente vai fazer o processo contrário, tá bom? Digamos que você conhece a função que descreve essa velocidade em função do tempo. Vt é igual a 3t² menos 2t mais 1, certo? Suponhamos que você tem, então, uma função que descreva a velocidade. Percebam que você tem a velocidade e você quer a posição desse objeto. Bom, se você tem a função da velocidade e você quer encontrar uma função que descreva a posição, é só integrar a velocidade que você volta na função original, a função que descreve a posição. Vamos fazer isso, ó. St, então, a posição, é igual a integral de Vt, a integral da velocidade. Integral, então, igual a integral de 3t² menos 2t mais 1, certo? Como que a gente faz integral quando você tem soma ou substituição? Você parcela a função em vários pedacinhos e você integra separadamente, tá bom? Primeiro, integral de 3t². Tira o 3 para fora e integra só o t². Menos 2, integral de t, dt, mais integral de dt. Lembrando que quando tem o 1, né, na função i só tem mais 1, você integra esse 1 também, mas não precisa ficar escrevendo. Fica só integral de dt, tá bom? Aí, integrando t². t² vai ficar t³ sobre 3, mas tem um 3 para fora da integral, então você multiplica, certo? Corta, corta, vai ficar só t³. Mesma coisa na segunda parcela dessa integral. Você vai integrar o t, que vai ficar t² sobre 2. Mas você tem mais um menos 2 para fora da integral. Corta o 2 com o 2 e vai ficar só menos t². Mais integral de dt, que é só t, mais a constante, não se esqueçam. Só um momentinho, deixa eu ver quem está mandando mensagem. Perfeito. Suponhamos, então, que você quer saber a posição desse corpo em 3 segundos. O que você faz? Você joga o 3 na equação da posição. Só que olha o que acontece quando a gente substitui. Ficou S de 3 é igual a 3³ menos 3² mais 3 mais C, certo? Só que aí quando você vai resolver isso, fica assim, S3 é igual a 21 mais C. Não deu certo, a gente não teve uma resposta exata, né? E o que a gente fez de errado? Na verdade, nada, né? Você tem a equação da posição, a função da posição, e você jogou o 3 nessa função da posição para você encontrar a posição em 3 segundos. Você não fez nada de errado. Só que a gente não pode esquecer que quando a gente faz integral, sempre aparece uma constante. O que está atrapalhando a gente é essa constante. E na aula de hoje, a gente vai trabalhar como encontrar essa constante para casos de situações problema onde você precisa dessa constante e você não sabe qual é essa constante. Hoje a gente vai aprender a descobrir. Vamos supor que a posição inicial do corpo era 5 metros, ou seja, no S0 é igual a 5. Quando eu digo para vocês S0 é igual a 5,
eu quero que vocês entendam que esse zero eu vou jogar na variável e o resultado da função vai ser 5. Acompanha comigo. 0 ao cubo menos 0 ao quadrado mais 0 mais c é igual a 5. Bom, 0 cubo e 0 quadrado é 0, e 0 também é 0. E aí, só ficou o c igual a 5. Então, você descobriu o valor dessa constante. C igual a 5. Próximo slide, slide 10. Então, você pode substituir esse 5 lá na função posição. A função posição agora ficou desse jeito, ó. S de t é igual a t cubo menos t quadrado mais t mais 5, que foi a constante que você acabou de descobrir, certo? Agora sim, você pode jogar o 3 na variável e você vai descobrir a posição desse corpo em 3 segundos. Então, ficou 3 cubo menos 3 quadrado mais 3 mais 5 igual a 26. 3 ao cubo, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 menos 9, mais 3, mais 5, que vai dar 26, tá bom? Vocês acompanharam comigo até aqui? Me deem um ok. Se até aqui tá tudo bem, se vocês entenderam a explicação. Se tiver travando a imagem, gente, esqueçam a imagem. Foca no slide e só escuta a minha voz. Me deem um ok se vocês entenderam o conceito que eu acabei de explicar. Então, até agora, nada complicado, né? Você vai ter uma função e você vai precisar encontrar essa constante, certo? E é o que a gente vai fazer. Beleza. Olha o que está falando no slide 11. Teremos sempre uma condição inicial ou uma condição de contorno. O que significa isso? Sem essa condição inicial, sem essa condição de contorno, não tem como descobrir qual é a constante, tá bom? Eu lembro que quando eu expliquei a primeira vez para vocês que toda vez que você integrava saía uma constante, muitas pessoas me perguntaram assim na aula, mas Ana, que constante que é essa? Não sei, não tem como saber. Se o exercício não te der uma condição de contorno, não tem como a gente saber que constante é essa. Até porque, lembrem-se que derivada de constante é sempre zero. Então, tanto faz que constante é essa. Ela vai dar zero quando eu derivar, certo? Então, naquele momento, não importava pra gente aquela constante. E não tinha como encontrar aquela constante. Não tem como se você não tiver uma condição de contorno, tá certo? Se você tiver alguma condição, aí sim dá pra gente encontrar, tá certo? Então, eu fiz um passo a passo para vocês. É receitinha de bolo. Ó, primeiro você integra a função e vai chegar numa função mais constante. Depois você usa essa informação extra fornecida pelo exercício. O exercício tem que dar essa informação. E aí você vai encontrar a constante, certo? Posso. Ó, Kleber e Fábio. Presta atenção. Eu tenho uma equação que descreve velocidade. O que a gente tem que lembrar é o seguinte. Eu tenho uma equação de posição. Faz de conta que eu tenho uma equação que descreve a posição do meu corpo, certo? Se eu derivo essa equação da posição, eu caio na velocidade em relação ao tempo. Se eu derivar mais uma vez a equação da velocidade, eu caio na aceleração. A gente fez isso em cálculo 1, tá bom? O que a gente vai fazer agora é o contrário. Se eu tiver uma equação que descreva a aceleração, eu vou integrar